Francisco, o Francisco chegou ao Parlamento Europeu em 2019. Desde então que a Europa tem ultrapassado algumas dificuldades e tentado dar resposta a alguns desafios. Enquanto eurodeputado, qual foi o principal e o maior desafio que teve que ultrapassar durante a sua jornada? Bem, eu diria que é importante pormos em contexto, ou seja, nós entramos em 2019 no Parlamento Europeu, como único, ou eu entrei como único eurodeputado dos Verdes, de Portugal, e portanto algo que já não acontecia há muito, muito tempo. Portanto, só aí houve uma grande expectativa por parte dos Verdes europeus, a Aliança Livre Europeia. Portanto, foi uma entrada direta, portanto não foi como o caso do Rui Tavares, em que houve uma transição do grupo da esquerda depois para os Verdes, portanto houve uma entrada direta, portanto o mandato iniciou-se e vai terminar-se dentro dos Verdes europeus. E, portanto, havia uma expectativa, e há essa expectativa, de trazer esta visão mais ibérica, mais nacional, também uma visão atlântica, porque nós temos também esta especificidade dos arquipélagos e, portanto, uma visão muito atlântica da sociedade, e, portanto, essa perspectiva foi e está a ser correspondida. E nós entramos com o Brexit, portanto, não nos podemos esquecer que houve toda aquela dinâmica de que a Europa ia terminar, portanto, era o início do seu colapso, e depois, no meio do acordo de saída do Reino Unido, tivemos a pandemia. E aí se verificou a importância de nós trabalharmos como um coletivo e, portanto, nesse momento, se calhar muitos europeus e muitas pessoas dos respectivos Estados-membros perceberam a importância de trabalharmos em coletivo em questões que são efetivamente do âmbito comum. Se nós não tivéssemos comprado, por exemplo, as vacinas em larga escala, teríamos muita dificuldade, nomeadamente Portugal, em conseguir concorrer a preços justificáveis, até considerando o nosso poder de compra como país, a estas mesmas vacinas. E, portanto, esta visão, e que nem é uma competência da União Europeia, né, na área da saúde, como na fiscalidade, portanto, isto cabe mais aos Estados-membros, verificou-se a importância de nós repensarmos também o projeto europeu. E daí também houve um claro desejo de repensar também o modelo de financiamento da própria União Europeia. Antigamente era muito difícil pensar-se em mutualização da dívida, de ajudar os Estados-membros num processo de recuperação económica para além das velhas métricas que nós tínhamos, não é? Dos processos austeritários, através apenas de algumas políticas fiscais, e verificou-se que era possível efetivamente criar dívida comum, criar empréstimos a baixos juros também, beneficiando do melhor rating da União Europeia, e portanto aí também foi um reforço do projeto europeu. E agora viu-se com o impacto da guerra, da invasão da Ucrânia, também a importância de nós repensarmos o nosso papel geopolítico e no papel da independência energética da Europa. E, portanto, eu diria que no meio disto tudo tem sido efetivamente muito desgastante eu creio, para todos os eurodeputados, portanto, no modo geral, e tem sido um trabalho também muito, muito específico, porque eu tento também trazer áreas que nunca foram ou raramente foram debatidas dentro do Parlamento Europeu, nomeadamente a interligação dos direitos animais nesta perspectiva holística que cada vez mais cidadãos europeus que também querem ver debatidos, portanto, não só os animais de companhia, mas os animais de pecuária, porque hoje em dia também a pecuária e a agricultura também está direcionada para a pecuária, está muito ligada com as alterações climáticas. Quando nós falamos em comércio internacional, o comércio com os países do Mercosul está também estagnado, derivados de questões relacionadas com o aumento da pecuária no Brasil, portanto, desmatamento, o ataque a comunidades indígenas, portanto, estas questões ligadas ao bem-estar animal estão interligadas com uma série de políticas que nós debatemos no Parlamento Europeu. E eu acho que esse tem sido o maior desafio, tentar mostrar a importância destes temas e interligá-los com algo que já está a ser debatido um pouco em todas estas pastas, o comércio, a economia, quando falamos também em saúde, portanto, falamos da pandemia. Ainda não é certo que se saiba se a pandemia adveio efetivamente do mercado, do wet market na China, mas de qualquer das maneiras é muito sabido que nós com o desmatamento, com o impacto das alterações climáticas, temos tendências a ter outros fenómenos virológicos, portanto, que derivam também do nosso impacto no bem-estar animal, portanto, cada vez mais próximos no desmatamento, por exemplo, na Amazónia, nós podemos estar mais próximos de uma nova epidemia
estamos a falar na Amazónia como podemos estar a falar de outro local qualquer, e portanto esta visão globalizada e mais holística, acho que tem sido uma das mais-valias que eu tenho conseguido trazer para o debate político. E depois, também estive na Conferência das Nações Unidas para os Oceanos, esta visão dos oceanos também com uma necessidade de preservá-los, de fazê-los com que eles também sejam, de um modo geral, uma parte positiva na nossa transição para um modelo mais descarbonizado, e nós continuamos a olhar para os oceanos de uma visão meramente extrativista, e eu acho que essa componente também atlântica e nacional, portuguesa, tem conseguido trazê-la, e portanto para entrar também nesta narrativa política. E isso faz-me levar à segunda questão, que é a proximidade dos portugueses, porque eu acho que, e nós trabalhamos muito isto aqui no Eurorregião, os portugueses veem muito os eurodeputados como políticos distantes. Como é que o Francisco se relaciona com os portugueses e que preocupações é que os portugueses lhe transmitem? Bem, eu não posso falar dos restantes, mas eu acho que há um sentimento generalizado que há uma grande dificuldade dos eurodeputados no geral em atingir grande parte da população. Eu acho que isto é derivado de vários fatores, alguns deles são algumas dinâmicas políticas que fazem com que os eurodeputados não estejam efetivamente muito próximos das populações, mas hoje em dia com as redes sociais, com os sites, por exemplo, eu posso falar do meu caso, portanto as redes sociais também são geridas por mim, eu respondo a todas as mensagens, o meu site tem lá toda a informação, as pessoas podem contactar comigo diretamente, sou super transparente, portanto, na minha atividade política, todas as pessoas sabem que reuniões é que eu tenho, com quem tenho, no dia em que tenho, o dinheiro como é gasto, está também no meu site, o meu sentido de voto, portanto, eu acho que isso também é um passo importante da nossa parte para que as pessoas percebam do que o trabalho está a ser feito. Depois há uma responsabilidade que eu acho que é, e agradeço também o convite que me fizeram, porque é importante esta ligação entre os meios de comunicação social e os políticos, no fundo para estreitar também aqui a proximidade entre os cidadãos e os seus agentes políticos, mas eu creio que ainda falta muito dar espaço à Europa nos meios tradicionais ou mais tradicionais de comunicação. Por exemplo, nós temos horas e horas e horas a falar de futebol e não conseguimos ter 5 minutos por dia para falar da União Europeia. E quando eu falo da União Europeia não estou só a falar do meu trabalho ou do trabalho dos deputados portugueses. Há muito trabalho a ser feito por muito boas pessoas de vários grupos políticos. Há muitas matérias até que se eu soubesse, aliás, que se as pessoas soubessem que estavam a ser debatidas e definidas por alguns grupos políticos, possivelmente não votariam nesses grupos políticos nacionalmente, e falo muito especificamente de grupos de extrema-direita. Por exemplo, se muitas das pessoas soubessem do que é definido pelo grupo ao qual o Chega quer pertencer na União Europeia, eu duvido que muitas pessoas, em boa consciência, votassem nesse partido. Portanto, e aí há uma grande responsabilidade dos meios de comunicação social. Mas lá está, isto é o trabalho que eu tenho feito, é um trabalho de transparência, de proximidade. Eu fiz um documentário sobre o rendimento básico incondicional, portanto, que é uma das grandes propostas também que eu tenho trabalhado desde o início do mandato e que está no nosso programa, e portanto também sou dos poucos, dos 705 eurodeputados, sou dos poucos que fala desta matéria, e portanto fizemos um documentário, pode ser visualizado em rbidoc.com, em português e em inglês. Tenho andado pelo país inteiro a fazer a visualização desse documentário, a falar com as pessoas, a receber feedback, e portanto eu acho que é este processo, pelo menos da minha parte, de transparência, de abertura, de ir aos locais, falar com as populações, esclarecer, participar ao máximo em todas as ações que nos são solicitadas, para fazer ver que, no fundo, pelo menos no meu caso, eu sou apenas mais um, tenho uma responsabilidade política, certo, mas que estou aberto a qualquer comentário, qualquer sugestão, e que no fundo qualquer pessoa pode analisar o trabalho que eu tenho andado a fazer desde 2019. E o seu trabalho é muito centrado no ambiente, e isto leva-me ao trabalho que o governo português tem vindo a fazer. O governo liderado por António Costa tem assumido várias medidas. Uma delas foi o encerramento da central de Sines, que deixou de produzir energia com base no carvão. Gostava de lhe perguntar, estas medidas têm sido suficientes? O que é que falta fazer em Portugal? Bem, eu acho que há aqui vários setores. Quando nós olhamos para o processo de descarbonização, nomeadamente Portugal, nós temos vários fatores que são importantes. Por exemplo, na gestão das florestas, eu continuo a achar que
é o maior fracasso da história portuguesa, porque nós não olhamos para a floresta como um ativo económico e ecológico, mas não no sentido extrativista. A garantia que nós temos de ter uma floresta biodiversa com a capacidade de gerar retenção de carbono, com a possibilidade de gerar também outras microatividades que não impactam negativamente o ambiente. Estamos a falar de turismo, tem um potencial gigantesco se nós tivéssemos as nossas florestas preservadas, a gestão dos recursos aquíferos, algum tipo de agricultura, água-floresta que poderia ser feito também em algumas destas áreas, todo o potencial que nós podíamos ter a nível paisagístico, de qualidade de ar, de atração de pessoas para algum tipo de setores ligados à gestão realmente regenerativa e sustentável da floresta, seria fantástico. E nesse campo, acho que todos os governos em Portugal falharam, e isso vê-se porque ano após ano, há incêndios, milhares de hectares são devastados, os processos de reflorestamento são um fracasso total, as populações perdem as suas habitações, morrem milhares de animais no meio desta catástrofe constante, e com o aumento das alterações climáticas, o impacto que se vê diariamente, nos recursos hídricos inclusive, nós estamos à beira de uma catástrofe, e isto tem que ser dito, e parece-me que andamos a brincar com o futuro dos portugueses, sobretudo quando, e agora vou aqui ligar com outra perspectiva, que é a perspectiva mais energética, da produção de energia, quando nós nem sequer estamos ligados, o mercado ibérico não está ligado com o mercado europeu, e portanto houve também um fracasso de projetar Portugal e a União Europeia para ter estas interconexões com o mercado ibérico, e assim nós teríamos um potencial ainda maior de garantir energia mais limpa a ser distribuída no mix energético europeu. Acho que agora há essa vontade política por causa da questão da guerra na Ucrânia, mas falhámos também a esse nível. A nível do governo português, há no PRR uma pequena margem para o autoconsumo, portanto, para fomentar o autoconsumo, isto quer dizer a produção, distribuição e consumo descentralizado de energias 100% limpas e renováveis, mas a grande aposta é efetivamente grandes centrais fotovoltaicas, grandes produções em Sines do hidrogênio verde, e não se consegue, pelo menos na minha perspectiva, transmitir uma ideia de transição energética descentralizada, democratizando também essa própria energia. Repara, para mim o que era importante era nós direcionarmos esta aposta para as pessoas, para as famílias e para as empresas, garantindo que elas tinham a capacidade de produzir a sua própria energia, baixando a fatura energética, garantindo também maior resiliência, sobretudo em períodos em que nós, com o mix energético muito dependente das hidráulicas, podemos estar também muito suscetíveis de ter falhas energéticas por causa da escassez de água, não é? E portanto nós, em vez de apostarmos nesta descentralização, neste autoconsumo, autoprodução de energia, não, continuamos a apostar nas grandes centrais fotovoltaicas, portanto mais uma vez centralizando a produção e a distribuição deste tipo de energia, que é limpa, efetivamente, ou mais limpa, mas que não resolve o problema da transição energética. E depois uma área que mais uma vez também é pouco falada, que é a agricultura e a pecuária. Portanto nós continuamos a ter o mesmo modelo produtivo de produção de alimentos, continuamos a mesma maneira de produzir estes alimentos, super intensivos, com uma gestão de recursos hídricos extremamente danosa, não falando abertamente do excesso de consumo de alguns produtos, nomeadamente por proteína animal. Eu estive na conferência da ONU sobre os oceanos, e Portugal é dos países com a percentagem de consumo de quilogramas de peixe maior no mundo, portanto estamos a falar do top 3, nós estamos no top 3 dos maiores consumidores de pescado, e nós nem sequer conseguimos pescar esse volume. Portanto, em vez de sermos honestos politicamente e dizermos que se calhar temos que olhar para a proteína animal como um complemento e não como algo que se deve eternizar, simplesmente criando mais produção pela produção, e devemos diversificar os nossos modos de obtenção de proteína, não. Portanto, o que se quer é continuar a produzir a nova economia azul, explorar ainda mais os oceanos, e portanto há aqui uma visão muito extrativista, e eu acho que essa ligação pescas, agricultura, que está ligado também com a gestão florestal, é outro fracasso da gestão portuguesa, e que acaba por ajudar a nós não conseguirmos ou ficarmos mais longe das nossas metas de descarbonização. E apesar do povo português, do governo português ter assumido essas medidas,
Isto espalha-se um bocadinho também pela Europa. Na passada terça-feira, Ursula von der Leyen anunciou que os Estados-membros chegaram a um acordo em reduzir em 15% o consumo de gás para, de certa forma, fazer uma reserva e combater a dependência perante a Rússia. Na sua perspectiva, deveriam ter sido adotadas outras medidas? Eu acho que, considerando que já vamos no sexto pacote de sanções, que efetivamente pode haver um agravamento da carência energética no inverno e, portanto, há uma necessidade de ter algum tipo de armazenamento, porque a própria estrutura, e nós falamos também na Alemanha, que a grande parte da indústria depende do gás, tem que haver efetivamente este tipo de medidas. O que me parece é que, mais uma vez, nós não estamos a olhar para o problema na sua raiz, ou seja, nós continuamos a dizer que precisamos efetivamente fazer uma transição para uma sociedade descarbonizada, mas depois estamos a procurar para substituir alguns destes produtos outros tipos de regime musculado. Portanto, nós sabemos que Marrocos não é propriamente o regime mais democrático no planeta, nós sabemos que a Arábia Saudita, estamos a falar de recursos petrolíferos, também não é propriamente, e o Kuwait, todos esses países não são propriamente os regimes mais democráticos e, portanto, estamos a sair de uma esfera ditatorial para outra e infelizmente, todos os alertas que o Grupo dos Verdes, Aliança Livre Europeia, tem vindo a fazer ao longo das décadas, de nós termos a nossa própria matriz energética, 100% energias limpas e renováveis, que não dependamos de regimes ditatoriais e criarmos esta descentralização da produção de energias e distribuição e criar uma rede, efetivamente um mercado europeu de energias renováveis, agora prova-se que nós estávamos certos, infelizmente pelos piores motivos. E, portanto, é efetivamente necessário nós caminharmos nesse sentido e, portanto, aí acho que todos os eurodeputados portugueses estão unidos em criar as infraestruturas para que o mercado ibérico fique efetivamente ligado ao mercado europeu e possamos, através da nossa capacidade instalada, vender eletricidade mais limpa à rede europeia e, portanto, assim garantimos também que existe aqui algum tipo de sustentabilidade. Nós passámos há pouco tempo, e foi no Parlamento Europeu, portanto ainda necessita de ir ao Conselho, mas uma taxonomia que faz com que a energia nuclear e o gás sejam considerados energias verdes. Eu sei que muitos dos proponentes do nuclear dizem que isto é positivo, mas nós não podíamos separar o gás do nuclear e, portanto, para mim foi extremamente negativo isto acontecer, e mesmo os proponentes do nuclear não conseguem ver que, mais uma vez, o nuclear, como ele existe, é uma energia centralizada, com alto capital, com alto investimento industrial, e, portanto, vamos ao contrário do que nós devíamos estar a defender, que é a descentralização da produção, e depois, como nós vemos em França, com os problemas hídricos, muitas das centrais têm que ser parcial ou totalmente fechadas, porque os rios não têm água e a temperatura não é suficiente para garantir que há a refrigeração destas unidades industriais e, portanto, há aqui um problema também ligado às alterações climáticas que faz com que nós não tenhamos isso, sobretudo na Península Ibérica, que é uma solução completamente desastrosa se nós fôssemos para o nuclear. E, portanto, foi um passo que foi dado atrás, muito promovido também pelos interesses da França e dos liberais, e também não é por acaso que apenas os liberais em Portugal defendem esta insanidade, que eu acho que é uma insanidade e que, portanto, num país como Portugal seria um suicídio, mas de qualquer das maneiras temos que caminhar com as ferramentas que temos e temos que continuar a avançar para garantir efetivamente que somos uma região que se descarboniza, considerando também todas as regiões e todas as pessoas, portanto que não criamos aqui uma elite que detém o poder de gerar esta energia e que depois todos os outros, e nós temos visto na pandemia muitos blocos ligados às indústrias farmacêuticas e médicas ganharam muito dinheiro, agora muitos blocos ligados à indústria energética estão a ganhar muito dinheiro e, portanto, tem que haver efetivamente aqui uma mão firme dos Estados-membros e da União Europeia para garantir que esta transição é efetivamente justa. E o Francisco falou da guerra, e isso leva-me à minha seguinte pergunta. Com o início da guerra, a União Europeia suspendeu, digamos assim, todas as metas ao nível da energia verde e das energias renováveis e reforçou, de certa forma, o acesso e a compra a combustíveis e a diesel. De que forma é que isto tem um impacto aqui no futuro do ambiente e acha que deveria ter sido abordado de outra forma?
Eu acho que foi uma medida que serviu para conter algum descontentamento social, até porque, como vimos, nós no início da guerra tínhamos uma mobilização muito mais geral de apoio aos ucranianos e, com a medida, isto é uma tática também de Putin, à medida que a guerra se vai prolongando, estes apoios da sociedade civil vão tendencialmente diminuindo, porque depois elas sentem os seus efeitos na inflação, no aumento dos preços, no aumento da gasolina, e portanto existe um grande receio político de se perder votos e de se perder a popularidade, porque efetivamente isto são consequências de décadas e décadas deste tipo de governação. Portanto, os partidos de centro-direita e centro-esquerda mais ou menos apoiaram sempre este tipo de regime, este tipo de visão, esta mundividência. E, portanto, também na agricultura isto está a acontecer. Portanto, houve aqui uma série de regulações garantindo que, ok, nós temos que transitar para modos mais ecológicos de produzir, mas agora o grande problema é a alimentação e os preços alimentares, quando não se fala, da minha perspectiva, do real, que é, por exemplo, quando nós falamos em questões de cereais, 60%, cerca de 60% dos cereais são direcionados para a pecuária e, portanto, é extremamente disfuncional todo esse sistema alimentar. Portanto, nós produzimos cereais na Europa para alimentar animais, para depois alimentarmos desses animais. Tudo o que é gestão de solo, gestão hídrica, gestão de recursos agrícolas, é extremamente disfuncional. E, portanto, em vez de nós olharmos para esta temática e vemos numa perspectiva holística e sermos honestos connosco mesmo, muitas vezes confrontando dogmas que nós temos e olharmos para uma perspectiva de transição, mesmo a nível alimentar, não, é mais ou menos manter tudo na mesma, produzir exatamente da mesma maneira, garantindo apenas que os preços não sobem muito e, portanto, temos aqui algum tipo de pacificação temporária até encontrarmos novas soluções que basicamente vão dar no mesmo. E, portanto, mais uma vez eu acho que estamos aqui na esparrela de não olharmos para os problemas estruturais, de apresentarmos soluções que são difíceis na sua transição, mas que se não o fizermos vamos desembocar em crises superiores, e aliás basta ver, as temperaturas globais continuam a aumentar, nós continuamos com problemas gravíssimos na mitigação dos impactos climáticos e, portanto, um tema que foi quase secundarizado não deixa de ser, para mim e para nós, Verdes Aliança Livre Europeia, o mais prioritário de todos, porque através dele nós poderíamos até olhar para isto, para esta situação, que é catastrófica, efetivamente, mas como uma oportunidade de efetivamente mudarmos a nossa matriz energética, o nosso modo de produzirmos alimentos, o nosso modo de estar na sociedade, distribuir riqueza, terminarmos com paraísos fiscais, efetivamente combatermos a corrupção, pensarmos num novo modelo económico e social que incluísse o debate de uma medida, como já falei, do rendimento básico incondicional, por exemplo, e portanto não é falta de recursos financeiros, não é falta de imaginação financeira ou económica, é efetivamente uma falta de vontade política, porque nós continuamos a ser governados, na maioria dos casos, por líderes de centro-direita e centro-esquerda, que o seu paradigma económico e social mantém-se efetivamente no mesmo. Eu vou avançar para a nossa última questão. Eu sei que o Francisco já foi abordando isto ao longo da nossa entrevista, mas eu queria que ficasse bem vincada a sua perspectiva. Eu, eu queria lhe perguntar quais são as metas que Portugal não só deve atingir, mas como tem que atingir a nível ambiental nos próximos anos, de forma a garantir a qualidade de vida dos portugueses. Bem, eu acho que não vai atingir porque, infelizmente, existe vários fatores. Um deles, e parece muito importante, e que enche sempre a boca de muitos políticos em Portugal, que é o investimento no interior. Estratégias para o interior, investimento no interior, que são fundamentais para nós efetivamente transitarmos para uma sociedade realmente descarbonizada. Mas quando olhamos para a realidade, é exatamente o contrário que acontece. O investimento é feito no litoral, nas grandes cidades, sempre com aquele apanágio de é aqui que decorrem as grandes emissões, portanto nós temos que investir mais dinheiro nos transportes coletivos, no isolamento das casas, que é efetivamente importante, mas nós continuamos a financiar esta visão centralizadora e bastante urbana de como é que nós combatemos o impacto das alterações climáticas. E depois isso manifesta-se no desinvestimento nas florestas, no desinvestimento na agricultura, no desinvestimento em infraestruturas que poderiam ligar o interior ao litoral. E nós estamos a falar, por exemplo, agora na insanidade de querer, não sei se efetivará, mas de construir 2 aeroportos, ou seja, o comercial, o militar que agora existe no Montijo, torná-lo comercial para fazer uma transição para depois construir o outro em Alcochete, portanto ter 3 aeroportos, a certa altura poderíamos ter 2 aeroportos em funcionamento com um terceiro
quase em funcionamento, até é loucura total, investimento mais uma vez no litoral, nas grandes zonas urbanas, e portanto esta visão de coesão territorial não existe, para mim não existe em Portugal. Portanto o interior está basicamente deixado ao abandono, com políticas do século XX de apenas manter alguns setores económicos que sempre têm sobrevivido, e que muitas vezes nem são propriamente positivas para o seu desenvolvimento. Estamos a falar da indústria madeireira, que muitas vezes é muito anacrónica à nova indústria que precisa nascer, indústrias ligadas à agricultura que também continuam a ter os mesmos métodos que não acrescentam valor. Sem infraestruturas. Eu fui a várias vezes, por exemplo, a Porto Alegre, em muitas áreas nem sequer há acesso à internet, portanto a própria digitalização não é igual quando nós falamos em zonas urbanas e no litoral ou no interior, e portanto isto era fundamental que fosse feito e não parece que esteja a ser feito. Depois outro nível de nós falarmos na economia do mar. Eu acho que a economia do mar poderia servir para nós realmente garantirmos uma regeneração e uma aposta na educação e na ciência que não temos. Nós vamos ter uma exploração possível do subsolo aquático, portanto a exploração me parece que é o que se quer, minerar águas profundas para recuperar minérios, portanto a loucura do extrativismo em mar profundo, e não estamos a apostar numa nova economia que é realmente uma economia de regeneração de ecossistemas, criação de áreas marinhas protegidas, de garantir que as nossas faculdades, a ciência, cria valor acrescentado através do estudo e da análise dos impactos também das alterações climáticas em vários fatores da economia azul, e portanto aí poderia ser efetivamente um polo de crescimento, mas um crescimento tecnológico e portanto um conhecimento coletivo. E depois a parte energética, que continuamos, mais uma vez como eu disse, a centralizar a produção, com muitas dificuldades em ter um modelo de centralização de produção de energia, em efetivamente garantir que as pessoas têm uma fatura energética mais baixa, sem artifícios fiscais, e portanto garantindo às pessoas que elas produzem a sua própria energia, que há esses incentivos e que o dinheiro é direcionado para elas produzirem, distribuírem, e temos uma matriz energética que efetivamente garante que as pessoas contribuem positivamente para a transição climática. E depois, lá está, na parte alimentar, que está ligada com o interior, mas uma componente um bocado mais sectorial, a parte agrícola, em que se nós, que também está ligada à parte florestal, se nós efetivamente não olharmos para o modo de produzir, e convenhamos que 70% da água utilizada em Portugal é para a agricultura e para a pecuária, portanto o bem mais precioso que nós temos, e nós não falamos disto, ou fala-se muito pouco, muito residualmente, é utilizado para este setor, e este setor continua completamente anacrónico, com estilos de produção muito anacrónicos, e depois a solução é o gota a gota, portanto produções intensivas de gota a gota. Isto é completamente absurdo num cenário em que nós vamos ter mais escassez hídrica, mais problemas de acesso à água, e portanto o que se diz às pessoas é: nós agora temos que ter cuidado, a lavar os dentes, a tomar banho, certo, é relevante, mas estamos a falar só cerca de 20% do consumo de água em Portugal. E portanto, se nós não olharmos para as florestas como grandes investimentos para reter água, se nós não olharmos para a gestão saudável dos nossos rios, que muitos deles não são nossos porque nem sequer nascem em Portugal, mas pronto, nós vamos ter efetivamente graves problemas, e se não olharmos para a agricultura e para a pecuária de outra maneira, nós vamos ter problemas muito graves de acesso a este bem que é fundamental à vida e fundamental à economia de muitas regiões. Basta olhar para o Algarve, que é uma região que grande parte vive do turismo. Se nós não tivermos recursos para garantir que as pessoas têm efetivamente condições para ter uma estação minimamente aceitável, que têm acesso à água para beber, para tomar os seus duches, para fazer a sua higiene pessoal e para até aceder a alimentos, vai ser catastrófico para esta região. Mas eu falo para esta como falo para muitas, e portanto a gestão da água é efetivamente algo que nós devíamos estar fundamentalmente a falar e a debater, e algo que não se faz em Portugal.